Você viu que hoje eu vim de crente hoje, irmão? Estou tudo arrumadinho, bonitinho, gravadinho. Por gentileza, se coloque de pé, por favor. Queridos, tem algo muito grande de Deus para ser liberado nessa noite. Preciso que você ore por mim. Eu preciso que você me abençoe. Peça na misericórdia de Deus. Cai o sapatinho do neném. Peça a misericórdia de Deus nessa noite, unção de Deus, para que eu possa ser um porta-voz de Deus essa noite para a sua vida. Eu já quero orar, já vou orar, irmão. Estou precisando de oração. Estenda a sua mão para mim, por favor. Senhor, é a tua igreja de mãos estendidas, da qual eu recebo para o louvor da tua glória. Senhor, tem uma unção muito grande neste lugar. O Senhor está descortinando essa palavra para mim no meu espírito. E nós queremos, meu Pai, não apenas ser informados da palavra, mas nós queremos ser transformados por ela. Nós só podemos transformar se nós antes sermos transformados. Eu quero pedir graça e misericórdia. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero sair de cena para que o Senhor apareça nessa noite. Meu Pai, que o Senhor possa desentupir os ouvidos nessa noite. Que o Senhor venha trazer entendimento, discernimento da tua palavra, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Ainda em pé, nós só vamos ler o Salmo 119 só. Ainda em pé. Abre em 1 Samuel, capítulo de número 22. Querido, essa palavra está mexendo comigo já tem alguns dias já. Eu queria pregar na quinta-feira essa mensagem. O Espírito Santo: não, você vai pregar o dia que eu quiser que você pregue. Eu me esforço para eu não escolher mensagem, porque quando eu escolho mensagem, eu que tenho que derramar alguma coisa. Mas quando Deus descortina alguma coisa, o problema de derramar alguma coisa é dele. Amém, querido? 1 Samuel, capítulo de número 22, o versículo 1, quem encontrou diz amém. Preste bem atenção que nós vamos ler. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam endividados, que se encontravam em aperto, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar aqui meu pai e minha mãe conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve no lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique aqui neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Repita comigo assim: eu preciso sair do meu lugar seguro e entrar no lugar que Deus tem para mim. Mais uma vez, feche os teus olhos, querido. Pai, nós pedimos graças ao Senhor. Fale ao nosso espírito, Jesus. A nossa família é tua, a nossa casa é tua, o nosso cônjuge é teu, os nossos filhos pertencem a ti, os nossos negócios, a honra é para o Senhor, as nossas finanças, a glória é para o Senhor. Tudo que nós colocarmos as mãos, abençoado será. Senhor, nós não queremos estar compactuando com o pecado. Nós não queremos estabelecer alianças erradas. Nós não queremos nos enfurnar em sociedades que não darão em nada. Nós estamos aqui exclusivamente, Pai, para receber uma palavra que venha do trono, para receber uma palavra de transformação. Senhor, a palavra de transformação, ela começa quando eu resolvo querer ser transformado. Senhor, nós queremos nessa noite pedir: Espírito Santo, nos ajude a nós querermos a serem transformados pelo Senhor. Há uma diferença de se obedecer a Deus para aquele que decidiu, aquele que escolheu, aquele que quer obedecer ao Senhor. Nós temos dois grupos de pessoas nessa noite: aqueles que obedecem por medo de acontecer alguma tragédia,
E nós temos aqueles que escolheram obedecer ao Senhor pelo temor e tremor na presença dEle. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Vira para essa igreja que está do seu lado e diz assim: você está bonitinho hoje, hein? Podem se assentar, por gentileza. O Fernando gostou, né, Fernando? O Fernando está rindo à toa lá atrás, só porque o irmão virou para estar bonitinho hoje. Ele acreditou. Jesus dos crentes. Querido, que muitos de nós já ouvimos falar dessa passagem, sim ou não? Sim ou não? Quantos profetas chegaram para vocês, talvez estenderam o dedo e disseram assim: ei, irmão, tu está na caverna, sai da tua caverna. E nós crescemos em Deus associando a caverna um lugar difícil, um lugar de refúgio, um lugar onde se esconde de uma perseguição. Mas eu quero trazer uma outra ótica daquilo que o Espírito tem falado no meu espírito. Bom, você conhece a história, eu não quero me ater à história, mas naquilo que Deus tem por liberar para nós essa noite. A história conta, e nós lemos aqui, que Davi estava sendo perseguido. A Bíblia diz, querido, que Saul, algumas mulheres cantavam: Saul matou 1000, porém Davi matou a 10.000. E a Bíblia diz assim, que o espírito, o coração de Saul se encheu de violência, a ponto de querer intentar todas as vezes que pudesse a matar Davi. Um belo dia, numa situação complicada como essa, quantos de nós passamos situações difíceis? Um aperto financeiro. Isso não acontece com você, só que o pastor, né, irmão? Está todo mundo bem financeiramente. Posso ouvir um amém? O amém quase não saiu, né, irmão? Amém, aleluia. Mas quantas as vezes nós nos deparamos numa situação talvez de perder um ente querido? Às vezes nós passamos uma situação difícil assim, que agora, síndrome de Chapolin, agora quem poderá me ajudar? E aqui não é diferente com o rei Davi, um homem chamado de o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz assim, que quando ele começou a experimentar a perseguição, e Saul jogou a lança em Davi, e a Bíblia diz assim, que por 2 vezes Davi se desviou da lança de Saul. Davi começou a pensar: não, esse homem está bravo comigo mesmo, eu preciso fugir. Só que antes de Davi fugir, ele procura uma pessoa. Quem que ele procura? Quem? Ele procura Jonatas. Ele procura um amigo. E ali eles se estabelecem uma aliança. Eu não sei você, mas eu consigo imaginar o seguinte: o rei está me perseguindo. Eu vou fazer uma aliança com o filho do rei. Eu tenho uma amizade muito bonita com Jonatas, mas então eu acredito que se eu fizer uma aliança, sai para lá, mano. Sai, demônio. Ai. Então eu acredito, querido, que Davi teve uma brilhante ideia: vou fazer uma aliança com Jonatas. E a aliança não resolveu. Jonatas chega dias depois para Davi e diz assim: olha, é verdade que o meu pai quer te matar. Quer um conselho? Corra. Eu imagino Davi abaixando a cabeça e pensando assim: olha, mas como que eu vou correr? Eu não tenho nada. Não, toma aqui o meu arco, toma aqui, ó. E Davi vai embora. Eu acredito que Davi, no meio do caminho, poxa, minha oportunidade, a minha esperança estava em estabelecer uma aliança com Jonatas. Quantos de nós, querido, procuramos os amigos, na verdade não são os amigos que querem virar as costas para nós. Na verdade é a providência de Deus, alguns amigos não poder te ajudar. Amigo, querido, não é só aquele que faz tudo que você quer, mas também amigo é aquele que sabe a hora de dizer não para você. Porque às vezes você não precisa de uma bênção, você precisa ser curado, ou você precisa ser tratado. E aí imagino Davi pensando: poxa, minha esperança era Jonatas, e não adiantou. No meio do caminho ele vai até o sacerdote Elimeleque. Ele fala: não, peraí, se a aliança com Jonatas não resolveu, eu vou procurar uma autoridade eclesiástica. Quantas pessoas procuram um pastor, procuram um padre ou um líder de uma instituição religiosa, pensando que ele vai poder resolver o seu problema?
E o sacerdote diz assim: olha, mas por que você veio para cá sozinho? Cadê o rei? E Davi diz assim: não, vim eu sozinho à frente, porque eu estou sem comida e eu vou continuar o trajeto, eu não tenho nada para que eu possa me defender. E o sacerdote Elimeleque diz assim: ó, nós temos aqui o pão da preposição e a espada do gigante Golias que você derrubou. O sacerdote diz para Davi, em outras palavras: continue o teu caminho. Vira para a igreja que está do seu lado e diz assim: continue a tua caminhada. Agora olha para mim. Então Davi tinha uma aliança com Jonatas, ele tinha um arco e flecha. Depois ele passa na casa do sacerdote Elimeleque, ele tem uma espada e pão. Isso talvez não tenha nada a ver teologicamente. Espada fala da palavra, pão da presença de Deus. E ele continua a sua caminhada. De repente ele diz assim: poxa, não deu certo com um amigo, não deu certo com um pastor, ou com um sacerdote, uma autoridade eclesiástica, eu vou procurar uma autoridade civil. E ele procura o rei Ax, ou Aquis. E o rei começa a falar algumas coisas para ele. Quando Davi viu que a situação ia apertar, sabe o que Davi fez? Ele falou assim: poxa, eu saí da mão do rei Saul para cair na mão de um outro rei, para ser morto de um rei que não tem circuncisão. A Bíblia diz assim que Davi começou a babar que nem doido, irmão. Ele começou a estribuchar assim, a babar pela barba dele, a babar aquela coisa nojenta, e começou, e de repente o rei vira para os soldados dele e diz assim: por um acaso eu não tenho loucos o bastante na minha terra para que vocês me tragam mais um? Deixa ele ir. Aí começa a passagem que nós lemos, diz assim: Davi se retirou dali. Exatamente, Davi, ele olha a sua situação. O amigo não funcionou, a autoridade sacerdotal eclesiástica não funcionou, uma autoridade civil não o pôde ajudar, quase teve morto por um homem que não tinha aliança com Deus. Ele faz uma de doido, começa a babar, e ele encontra um lugar de refúgio. Ele se depara na caverna de Adulão. Adulão em hebraico significa justiça do povo. E a Bíblia diz assim, queridos, que algumas pessoas ficaram sabendo do problema de Davi. Sabe aquele problema que você não quer que ninguém saiba, e que de repente já está todo mundo sabendo? Sabe esse problema? Não, nunca aconteceu com você, né? Isso é só em outros lugares que acontece. Aconteceu a mesma coisa com Davi. As primeiras pessoas que vieram visitar Davi, quem foram? Quem? Sua família. As primeiras pessoas que vieram ver Davi foram seu pai e sua mãe. Isso me lembra até uma passagem do Novo Testamento, que Jesus estava pregando, e alguns discípulos chegaram para ele e disseram assim: mestre, eis que a tua mãe e os teus irmãos estão aí e querem falar contigo. Jesus olhou para os discípulos, olhou para a multidão e disse assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Então eu posso entender que, outras palavras, esse pai e mãe é literalmente, aqui é algo literal, era algo consanguíneo, era algo biológico, era algo físico. Seu pai, sua mãe e os seus irmãos foram ter com Davi. Os mesmos que outrora não acreditavam na unção dele, os mesmos que outrora humilhavam ele, os mesmos que antigamente perseguiam ele, desdenhavam dele, colocavam ele como o menor da casa, como aquele que não poderia acontecer nada de bom, que não tinha um futuro, que na verdade o futuro era incerto. Os mesmos que outrora não acreditavam nada sequer em Davi foram os primeiros a ir proteger. Passa-se alguns dias e chegam mais ou menos 400 homens. A tropa de elite.
E eles tinham algumas coisas boas. Eles eram endividados, não tinham crédito nenhum, nome nem na farda eles tinham. Eram desacreditados, endividados, amargurados de espírito. Eram pessoas que ninguém queria. Eram pessoas que ninguém acreditava. Eu vou ler outra vez, de repente você não acompanhou da leitura. Versículo 12 assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, homens endividados e todos amargurados de espírito. Não levante a mão, vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: ó, disfarça agora. Segura uma mão na outra, no impulso para você não levantar a mão, no reflexo para você não levantar a mão, segura uma mão na outra. Eu não sei você, mas eu conheço um pastor que veio de Barretos, o nome dele é Caio. Conheço a esposa dele, chama Cristiane, ele tem um filho, acho que chama Samuel. Ele deve ter 1,88m, 89 de altura. E sabe o que é ser endividado? Nós não temos coragem de entrar em lugar. Isso eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu sei o que é passar um período de endividamento. Eu sei o que é aperto financeiro. Eu sei o que é angústia do espírito. Eu sei o que é você andar de cabeça baixa na cidade. Eu sei o que é você deixar de comprar pão na padaria porque você está devendo na padaria. Eu sei que é você deixar o carro na garagem, não ter coragem de colocar gasolina no carro porque o posto que você tinha conta fechou o crédito para você. Eu sei o que é dívida. Eu sei o que você não conseguir acreditar em você mesmo. Você olhar para um lado, olhar para o outro e falar: meu Deus, e agora? Você não tem nem coragem de dizer meu Deus, de tão aperto que você está. Você não tem coragem para nada. Você não tem ânimo para nada. Você não dá conta de levantar a sua cabeça. Está certo que tem alguns que são sem vergonha mesmo, né, irmão? Mas são poucos, graças a Deus. E foram esses homens aqui que se ajuntaram a ele. Homens que não tinham nada por nada, para nada, com nada. Homens que eram hábeis na espada, homens que eram expertos em batalhas, mas que nenhum exército queria. Eu vou querer endividado do meu lado? Eu vou querer homens em aperto do meu lado? Eu vou querer guerreiros angustiados ao meu lado? De jeito nenhum. Querido, Deus não faz nada por um acaso na minha e na sua vida. Nada. Deus pega um homem que foi separado e foi ungido rei, tira ele do palácio, tira ele da casa do rei atual, tira ele da aliança. O sacerdote não escuta, o rei não protege. Tira um homem ungido de um lugar que era para estar em um lugar alto. Ou talvez eu li errado. Diz assim na parte B do versículo 1: desceram ali. Esse significado de desceram ali naquela região aonde Davi se refugiou eram os lugares mais baixos daquela reunião, daquela região, melhor dizendo. Deus pegou um homem do palácio real e colocou ele nos lugares menores, mais baixos do lugar, não para humilhá-lo, mas por amor a 400